Aula número 15. Em qual língua você fala? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao módulo de técnicas de retórica e oratória. E o tema da nossa última aula vem complementar toda uma caminhada de reflexões, de sugestões, de análises de contextos, de conteúdos, de técnicas, de procedimentos que eu procurei com muito carinho, com muito entusiasmo, passar a você para que seja fixada a ideia de que a oratória e a retórica no mundo contemporâneo, numa sociedade do século XX, é muito mais do que falar bonito, é muito mais do que convencer, né? E isso se caracteriza em uma realidade da comunicação, da sociabilização entre as pessoas, de modo que esta aula vem coroar o que nós, ao longo dos 15 encontros, disponibilizamos para você. E, embora seja a última, ela não é menos importante do que as demais. Eu tratei desses conteúdos da aula de hoje num outro módulo sobre coaching e aspectos da personalidade, mas quero adequar esse conteúdo especificamente para a retórica e para a oratória. Se você não assistiu a aula lá, ou não fez o outro módulo, não tem problema, nós vamos esclarecer, começar do zero esses conteúdos. Se você já assistiu e quer retomar, quer aprofundar os seus conhecimentos, aqui é o lugar e agora é a hora. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quando utilizamos essa expressão, em que língua você fala, a resposta é imediata. Puxa vida, Luiz Felipe, eu falo a língua portuguesa, né? Minha língua nativa. Se você é estrangeiro, você fala, não, eu falo português porque é o país em que eu vivo. É a minha segunda língua, por exemplo. Mas não é, internauta, essa referência a qual eu menciono. Não. A língua que você se comunica é o canal em que você consegue se expressar como um prestador de serviços, como uma prestadora de serviços, como mãe, como esposa, como amiga, como companheira, como pai, como companheiro, marido, irmão, colega. Então, digamos que nós nos comunicamos por uma série de canais, e especificamente retórica e oratória eu vou me ater a 3 canais, porque eles são muito determinantes na maneira como você se entende, na maneira, digamos, como você se comunica, e principalmente na maneira, por isso que a aula é importante para a retórica e oratória, como você faz chegar ao seu público aquilo que você tem a dizer. Então, eu já posso classificar, de acordo com a retórica e com a oratória, o nosso público em 3 grandes públicos. Eu tenho um público que é, por várias características, um público visual. Eu posso ter um público que é predominantemente auditivo, e eu posso ter também um público que é sinestésico. Eu vou apresentar a você essas 3 características, esses 3 grupos. Eles trazem vantagens e desvantagens, e ao mesmo tempo em que você se identifica, você se vê, você se interpreta nesses canais de comunicação, vai ser muito interessante, porque aí você vai entender que no mesmo dia, talvez na mesma manhã, na mesma tarde ou na mesma noite, você atenda pessoas que são visuais, talvez como você, pessoas sinestésicas, talvez como você, ou pessoas auditivas, talvez como você. E qual é o proveito disso? Na medida em que você conhece qual é o seu canal predominante e quais são os seus canais deficitários, você pode investir naquele canal em que você menos utiliza, vamos usar essa expressão.
e, por consequência, você tem mais facilidades para atender ao seu público, à sua clientela, independentemente do canal que ela utiliza, tá bom? Mais uma pergunta imediata já me é feita, mas Luiz, o que é um canal, né? Um canal de comunicação na oratória e na retórica? Canais de comunicação, internauta, são as formas pelas quais nós nos comunicamos. Então, é claro que você é uma pessoa visual, é claro que você valoriza a imagem. Nesse momento que você me ouve, você me assiste por meio desse vídeo. Você vê o cenário, o local em que eu estou, a minha vestimenta, a minha expressão facial, a gesticulação das minhas mãos. Então você utiliza esse canal, canal da visão, o canal da imagem. Não basta, vamos supor que você assistisse a este vídeo, a esta aula, mas o volume aí do seu equipamento estivesse no mudo. Então você veria a imagem, mas não veria... Calma, não é um problema do equipamento, fui eu que deixei de falar. Mas é bem isso, né? Se não tivesse o som, como é que você me entenderia? Percebe? Eu não disse nada, eu só gesticulei. Então, você também utiliza o canal auditivo, das palavras, da conversa, da sonoridade e até mesmo do silêncio. E há um terceiro canal que é um instrumento, que é uma ponte pela qual nós nos comunicamos. Você que me acompanhou nessas 15 aulas percebe que eu gesticulo muito. Sejam as aulas em que eu estou de pé, que aí você vê, eu desloco muito o ombro, os braços, ou como nessa aula eu estou sentado, mas eu não deixo de muitas vezes utilizar, né, as mãos, os dedos para me comunicar com você. Então é o canal sinestésico. Sinestésico, vou explicar daqui a pouquinho, significa emoção ou sentimento. Daqui a pouco você vai entender. Então, preste atenção, por exemplo, na maneira como você se comunica. Muitas vezes você usa muitas imagens, você talvez fale muito, talvez você gesticule muito. Então, em princípio, todas as pessoas são visuais, auditivas e sinestésicas. Há pessoas que são mais proporcionalmente bem distribuídas, são um terço visuais, um terço auditivas e um terço sinestésicas. Elas empregam na comunicação a imagem, a palavra e o movimento. Não obstante a esse quadro, que é possível, talvez você se enquadre nessa primeira situação, temos uma segunda alternativa, uma segunda situação, um segundo contexto, que são pessoas que predominantemente são visuais, ou seja, elas utilizam melhor a imagem, com mais frequência, ou elas sejam talvez predominantemente auditivas, talvez elas falem mais, ou elas ouçam mais. E temos, talvez, pessoas predominantemente sinestésicas, que se movimentam muito, que possuem uma rica e uma intensa vida de emoções e sentimentos. São pessoas, entre aspas, muito coração, né? Fecha aspas, como se utiliza no jargão popular. Então, nós temos dois cenários. Um, que é a distribuição dos canais de uma forma proporcional, 30%, que é perfeitamente normal, como a segunda situação que também é perfeitamente normal. Uma pessoa tem um canal predominante, ela é mais auditiva e menos visual e menos sinestésica. Também é muito possível isso, e nas duas situações, nos dois contextos, há desafios e há oportunidades para você conhecer e lidar mais do ponto de vista de quantidade e melhor do ponto de vista de qualidade com o seu público. Então, vamos lá. Um canal visual ou uma pessoa que utilize o canal visual,
Qual informação que para ela é importante? Se você atendesse a uma pessoa visual, né, o que ela vai valorizar naquilo que você oferece, no serviço, no produto, no atendimento que você faz? Né? O que o visual valoriza? Valoriza o que vê. Né? Ver para crer, como São Tomé. Embora Tomé também quisesse tocar, né? Ele também era um pouco sinestésico. Ver para entender. Ver para pensar. Ver para decidir. Ver para compreender. Ver para expressar. Então, o canal visual, pessoas visuais, clientes visuais, valorizam, o internauta, muito a imagem. E todas as características que possam estar associadas à imagem. Então, uma pessoa, um cliente visual, vai valorizar, por exemplo, a cor, a forma, o tamanho, a dimensão das coisas, dos produtos, a harmonia, a disposição com que os objetos estão, né? A imagem pessoal construída, então ela procura equilibrar cores, combinar tons, né? A disposição dos pratos numa mesa, a ordem, a estética. Para um cliente visual, a estética é fundamental, o colorido é fundamental, a ordem da disposição, o posicionamento das coisas. Um público visual é um público muito observador nesses detalhes. E se você não for uma pessoa visual, você é convidado, a convidada, a prestar um pouco mais de atenção nisso. Vamos supor, saindo do mundo do trabalho, entrando na vida pessoal. Você vai presentear o seu namorado, você vai presentear a sua esposa, e essa pessoa é uma pessoa que você sabe que é alguém visual. Então, o visual adora ver as coisas. Então, qual é a sugestão? Você vai escolher o presente e depois que você escolher o presente, se for possível embrulhá-lo, minha sugestão, vá a uma loja que faça os pacotes e peça para fazer um belo pacote, porque o embrulho é um segundo presente. Né? O visual gosta de ver produtos, coisas harmoniosas, né? Uma boa embalagem. Nossa, a pessoa aprecia. Né? Uma pessoa, um cliente visual, um parente visual, né? Pegue um cartão bem bonito com mensagens, escreva uma mensagem, coloque dentro do envelope, faça uma mensagem, um destinatário, né? No próprio envelope, coloque junto. Porque quando a pessoa receber esse presente, ela vai receber dois presentes. O presente que você comprou, mais a embalagem, o cartão, e ela vai abrir o cartão e vai ler o envelope, vai ler tudo que está no cartão, vai apreciar. Por quê? O visual entende o mundo através da imagem. Da mesma forma, se você ganha um presente de uma pessoa visual, tenha certeza disso. Esse presente está embrulhado num papel, em fitas que combinam as cores, tons sobre tons, provavelmente há um cartão com uma imagem lá desenhada, com uma mensagem escrita, e mesmo assim a pessoa abriu e escreveu várias coisas. E se você quer agradar essa pessoa, preste atenção na embalagem, que ela vai ficar te analisando assim, olha. Eu te dei o presente, e ela vai ficar assim, ó. Ela está te analisando se você está curtindo o presente, a embalagem, e você tira o laço, e abrir, e ver. Né? E antes de ver o presente, veja o cartão. Dica, leia o cartão, aprecie. Para uma pessoa visual, nossa, isso vai ser a glória, porque ela vai perceber, puxa, eu escrevi na imagem, né, eu falei, o visualizes, e a pessoa está entendendo a minha mensagem. O visual, a pessoa visual, valoriza muito o que ela vê.
E se você tem parentes, clientes visuais, valorize na questão da imagem e das propriedades que a imagem traz. Forma, tamanho, proporção, cor, disposição, ordem. Pessoas, clientes visuais, são muito observadores. Se você trabalha com visual, fique certa que essa pessoa te observa muito. Aliás, não só você, mas a todas as pessoas. Ela é capaz de, por exemplo, não sei se tem, mas vamos supor, se você é visual, você já talvez tenha percebido uma linha que estivesse aqui e ninguém viu, nem eu, aí você vai lá, dá licença, Luiz Felipe, olha, tem uma linha aqui que está atrapalhando. O visual valoriza muito isso. Pessoas que são auditivas, clientes que são auditivos. Eu tenho dois tipos de clientes auditivos. Eu tenho o auditivo falante, pessoas que valorizam muito a conversa, o diálogo, a música, fazem tudo ouvindo música. E pessoas auditivas ouvintes, que falam menos, porém escutam mais, prestam atenção no que ouvem. Então, essas pessoas são também visuais, mas o mais importante não é a imagem, é a fala, é a conversa, é a música. Então, se eu utilizo um aplicativo de comunicação, ao invés de eu digitar a mensagem, eu vou gravá-la. Porque o canal auditivo, o cliente auditivo, pessoas auditivas, não tem paciência em ficar digitando. O visual, sim, adora textos longos naquele aplicativo de comunicação. O auditivo, não. Ele grava, porque para ele a palavra, o som, a música, são muito mais convincentes. Se você teve ou tem um parente, talvez sua mãe, talvez a sua esposa, talvez o seu namorado, talvez o seu marido, se eles são auditivos, pelo timbre da sua voz, quando você liga, a pessoa já te pergunta, o que aconteceu? Nossa, não estou falando nada, não aconteceu nada. Não, aconteceu sim, porque a sua voz, abre aspas, a sua voz está estranha, fecha aspas. O auditivo consegue perceber muito o que você diz e o que você não diz através da própria fala. É uma característica das pessoas, não é um dom sobrenatural, não. Se você tem, por exemplo, um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, que são auditivos, uma madrinha, auditivos falantes, você vai ouvir aquela bronca, aquele puxão de orelha, 308 vezes por dia. Mais ou menos assim, olha. Eu já te falei mais de uma vez, blá, 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 blá. E depois fala de novo, e fala de novo. Calma, mãe, pai, eu já ouvi. Não, mas eu vou falar de novo, que é para você guardar bem. Esse discurso, internauta, é próprio de um ouvinte, de um auditivo falante. Nem sempre o auditivo ouvinte, mas o auditivo ouvinte também presta muita atenção. Então, se você tem essa característica, ótimo. Mas saiba que você lida com pessoas que talvez não sejam predominantemente auditivos. Então, você tem que falar a linguagem do visual, se você é auditivo, auditiva, e a linguagem do sinestésico. Se você é visual, não, Felipe, eu sou assumidamente uma pessoa visual. Lembre-se que você tem um público auditivo e um público sinestésico. Tá? O mundo não é a língua que você fala. Parte do mundo, 1/3 do mundo é visual como você, ou é auditivo como você, ou é sinestésico como você, ou consegue combinar os três de uma forma harmoniosa. Mas nem todos são como você. Por essa razão, deixa eu só me acertar aqui na cadeira, por essa razão que há muitos desentendimentos, discordâncias, porque as pessoas não conseguem se entender de uma forma aí satisfatória, certo? Nós falamos do canal e do perfil de pessoas e clientes visuais, no plural,
O perfil de pessoas, clientes, parentes, que são pessoas auditivas. Expliquei para você que temos pessoas auditivas falantes, ou seja, elas falam mais, elas conversam mais, são pessoas muito conversadeiras. Mas eu posso ter pessoas mais na delas, vamos dizer assim, que gostam de ouvir mais, né, que prestam atenção, valorizam, ao invés da música, tem pessoas que trabalham, que fazem tudo com a música, rádio ligado, né, streaming de música o dia inteiro e de boa, dirigem ouvindo música. Mas eu tenho o auditivo que valoriza mais o silêncio. Por isso que nós falamos ouvinte. Ele gosta mais de ouvir do que de falar. Mas também uma pessoa auditiva também valoriza a informação, o serviço sonoros. Né? Por exemplo, os auditivos adoram podcasts, por questões óbvias. Né? E vamos falar agora da terceira categoria de clientes, que são clientes sinestésicos. A palavra sinestésico vem do grego, kinesis, que pode ser traduzido para os nossos propósitos aqui desta aula de duas maneiras. Kinesis pode se definir como movimento, tanto que na educação física, no universo da academia, na área da saúde, nós temos uma disciplina, nós estudamos uma disciplina chamada cinesiologia, que é o estudo, logia, logos, do cinésio, da kinesis, do movimento humano. Né? A cinesiologia está muito relacionada a uma outra área, também da educação física, do universo das academias, na área da saúde, que é a biometria. Né? A vida, metria, medida das características morfológicas do organismo, né? Do corpo humano, medida do corpo humano. E a cinesiologia estuda os movimentos do corpo humano. Então, kinesis, movimento. Mas kinesis também pode ser traduzido, termo, como emoção. Interessante, né? Porque a emoção nos leva a um movimento. Então, quem é o sinestésico? Quem é o público sinestésico, o homem sinestésico, a mulher sinestésica, o cliente, a cliente sinestésicos? São pessoas que se movem, que se comunicam, que se deslocam, que se relacionam com o mundo através da emoção e do sentimento. Você conhece o sinestésico por outros dois nomes, que significam a mesma coisa. Pessoas extrovertidas, né, voltadas para fora, para o mundo, né, brincalhonas e conversam com todo mundo e se relacionam e vão e voltam e falam, acontece. Talvez você seja uma, talvez você tenha na sua família alguém assim, entre seus conhecidos. E eu tenho também a segunda possibilidade, que são pessoas mais fechadas, chamadas pessoas introvertidas. Intro, para dentro. Vertidas, voltadas mais para dentro. Clientes sinestésicos e extrovertidos e introvertidos são as duas faces de uma mesma realidade. São pessoas que se movem, pessoas que são movidas pela característica, digamos, dos sentimentos. Né? Pessoas que são movidas pelas sensações. Então, só retomando a nossa aula, eu dei algumas características de um perfil visual, né? Do que a pessoa valoriza, que é a imagem. Então, falamos da importância da forma, do tamanho, da proporção, da cor, da harmonia, da disposição e da ordem das coisas. Uma pessoa em que a característica maior seja o auditivo, clientes auditivos. Eles valorizam o som, a conversa, a música, o timbre de voz, o vocabulário que você utiliza, as expressões empregadas. E o sinestésico valoriza o quê? Valoriza o toque, valoriza o abraço, valoriza a gesticulação, valoriza as emoções, valoriza os sentimentos.
São pessoas, meu caro, minha cara, mergulhadas intensamente nas emoções e sentimentos que vivem. Tanto o extrovertido, a mulher extrovertida, o homem extrovertido, quanto a mulher introvertida, quanto o homem introvertido. Não é porque eu sou uma pessoa introvertida que eu não tenho emoções. Lê do engano. É que, se eu fosse utilizar uma metáfora, eu diria que o sinestésico, o cliente sinestésico, é um vulcão. E o vulcão produz uma substância chamada magma, que quando explode, ele manda tudo aquilo, né, o magma das emoções e dos sentimentos, para todos os cantos. Mas quando o vulcão está inativo, não significa que ele não tenha a produção desse magma emocional, desse magma sentimental. Só que está lá nas entranhas. E mais cedo ou mais tarde isso virá para fora. Pois bem, um cliente sinestésico, homem ou mulher, qualquer idade, vão valorizar muito no serviço que você presta algumas informações. Ele quer ver, não apenas. Ele quer ouvir, não apenas. Ele quer tocar. Ele quer experimentar. Ele quer calçar, se for o caso. Ele quer vestir, se for o caso. Ele quer exercitar, se for o caso. Ele quer incorporar, se for o caso. Ele quer ter uma experiência, guarde bem isso, sensorial do produto, do serviço ou da informação que você oferece. E é muito interessante atender pessoas sinestésicas, porque um dos critérios que ela leva em conta é a confiança que você passa para ela ou não. Tanto, veja por experiência pessoal, internauta, se você tem amigos, amigas sinestésicos, muito cuidado em não magoar essas pessoas. Né? Aliás, qualquer pessoa. Mas o sinestésico, quando perde a confiança de alguém, seja ele extrovertido ou introvertido, essa pessoa, você vai levar muito tempo para resgatar isso. Porque ele fica magoado mesmo, ela fica muito triste, ele fica muito irritado, ela fica muito brava. E para você reconquistar a confiança, que é uma emoção, né, que é mais do que uma emoção, é um sentimento, olha, vai dar trabalho. Por quê? São pessoas que mergulham naquilo que fazem, se envolvem emocionalmente. Então, é claro, eu começo a encerrar a nossa aula retomando o início da mesma. Todas as pessoas são visuais, sinestésicas e auditivas. Pode ser que essas pessoas estejam, né, você seja 1/3 de cada uma delas, você é visual, auditivo e sinestésico, e consegue transitar por esses canais sem problemas nenhum, ótimo, porque durante o dia o seu público será esses 3. Com certeza. A incidência eu não sei em que ordem e de que forma, mas você atenderá os 3 sem problema nenhum. Se você tem um canal predominante, você é mais visual e menos auditivo e menos sinestésico, onde que você tem que investir? Na língua que você é predominante? Não. Nas línguas que você fala menos, você usa menos. Se você é mais auditivo, valorize o visual, invista no sinestésico. Se você é sinestésico, da mesma forma, nunca se esqueça que nem todos são sinestésicos tanto quanto você. São visuais, são auditivos, então invista no canal que lhe é mais deficitário. Com isso, nós chegamos à conclusão da nossa aula, né, do nosso módulo, e eu tenho um recado, uma mensagem final para você. Qual é o segredo do domínio da retórica e da oratória? É praticar. Você pode não somente praticar, mas também reassistir a todas estas aulas e, por consequência, você ir colocando, ao longo das 15 aulas, eu falei em muitas possibilidades e técnicas. Não tenha pressa, vá empregando isso, né? Faça um plano de ação durante a sua vida, durante o seu trabalho, e aos poucos você vai adquirindo essas habilidades e essas competências.
Foi um grande prazer estarmos juntos. Espero um dia podermos nos conhecer pessoalmente. Eu estou nas redes sociais, @Grife do Conhecimento, tanto no Instagram como no YouTube também, eu estou lá. Grife do Conhecimento no Facebook, e vai ser um grande prazer trocarmos aí ideias, expressões. @Grife do Conhecimento. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.